Está começando o Talk da Saúde, aquele lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. E a gente vai começar o nosso episódio, primeiro agradecendo, né, Edma, que a gente chegou a 1.000 seguidores. Então, muito obrigada, galera. Vocês que estão ouvindo o podcast, foram lá no Instagram, né? Porque a gente estava com mais seguidor no podcast do que no Instagram, né? Admissível, né, Edma? Agora é um outro pedido, então, né, Rafa? Todo mundo que está no Instagram vai lá no Spotify ou no YouTube e aperta também o botão de seguir. É verdade. Nas outras plataformas, que aí a gente vai crescendo. Toda vez que a gente cresce de número de seguidor, pessoal, a plataforma informa, acha que você está gostando do conteúdo e ela encaminha para mais pessoas. Então, é muito importante essa sua ajuda. Beleza? É verdade. E ó, lembrando, galera, se você é um simpatizante ou profissional da saúde, a gente tem a nossa newsletter de 15 em 15 dias. Então entra no nosso site, tocodasaude.com.br, escreve o seu melhor e-mail que você vai receber de 15 em 15 dias intercalados com os episódios de podcast, o que está acontecendo de novidade na área da saúde do mundo inteiro. Não é isso, Edma? Perfeito, Vamos Rafa. falar do nosso episódio? Vamos, e esse episódio, Rafa, ele tem um oferecimento especial. A gente agora está com estamos com empresas apoiando o nosso trabalho, então a gente quer agradecer o apoio do Cocócoras. Esse episódio é um oferecimento do Cocócoras, um banco de madeira maciça que vai ajudar na sua saúde intestinal. Então, para saber mais, com certeza, onde você está ouvindo esse podcast ou no YouTube, tem a descrição detalhada aí para você chegar lá na página do Instagram deles. Isso, e o link. Isso. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa, Rafa, que está no Brasil desde 2009, mais ou menos. Já tem bastante tempo. Acho que, entre aspas, a moda já passou e ficou uma modalidade muito forte no mercado do Brasil. Então, conversar sobre ela, entender a história, entender as perspectivas de mercado, tanto para o profissional quanto para quem pratica. Também perguntar sobre os mitos. Tem muitas coisas atreladas ao CrossFit. Será que são verdade, se não são? Então, a gente trouxe um praticante e um estudioso sobre o assunto para a gente fazer aquela mentoria e perguntar muitas coisas sobre isso. Seja muito bem-vindo. A gente está com Léo Almeida. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo seu tempo. Para quem não te conhece, por favor, se apresente e já explica para a gente como é que o CrossFit entrou na sua vida. Bom, primeiro, agradecer o convite de vocês. É muito bom poder falar daquilo que eu amo fazer, que é a minha paixão na vida, que é trabalhar com educação física, não só o CrossFit, mas trabalhar com pessoas, assim, e lidar com a saúde das pessoas. Então, primeiro, agradecer a vocês pelo convite. Para mim é um prazer imenso falar daquilo que eu gosto de fazer, então não é trabalho nenhum. Bom, eu sou o Léo Almeida, um moleque que saiu do Engenho Novo, moleque não, que eu já tô velho, né? É um jovem senhor que saiu do Engenho Novo, aí veio para conhecer a vida do fitness aqui na Bodytech, e aí me formei na UFRJ, fiz algumas pós-graduações em cima de treinamento de força, que era a minha base, tá? Fiz 2 pós-graduações, tanto na Gama Filho quanto na Estácio, na época, que nem existe mais, então já dá para ver que eu sou um cara um pouco mais velho. Essas 2 pós-graduações foram em treinamento de força e fisiologia, para eu poder entender basicamente o que estava acontecendo, porque eu não conseguia entender direito, saí da faculdade muito cru, e a Bodytech me dava um norte, na verdade, como empresa me dava um norte de onde eu precisava trabalhar, onde tinha os gaps. Dentre isso, eu sempre fui praticante de esporte, adorava levantamento olímpico, e no primeiro curso que eu fiz de levantamento olímpico, propriamente dito, foi com o professor Pedro Ivo. Inclusive, várias vezes eu encontrei com a Edma nos cursos do professor Pedro Ivo, e aí comecei a me apaixonar pela modalidade não só de levantamento, como também do CrossFit. Isso foi em 2010, como a Edma falou, em 2009 ela entrou basicamente no Brasil, já abriram alguns boxes em 2009, eu comecei a praticar em 2010. Isso tem 13 anos. Dali para frente, publiquei 2 artigos internacionais na área, falando sobre o sistema de treinamento, como o sistema de treinamento poderia ser bem-vindo ou não, e comecei a trabalhar em cima da mobilidade, da modalidade. Hoje eu sou level 2, estou fazendo a prova para o level 3 agora, ele divide várias vezes, em vários levels dos professores, de acordo com o nível de experiência, a prova que você faz e o curso que você tem de pagar para fazer, porque ninguém faz nada de graça. E aí estou fazendo agora o level 3, além de outros cursos na própria área. Hoje eu dou palestras sobre o próprio CrossFit, ou narro eventos de CrossFit, enfim. É basicamente isso. CrossFit entrou na minha vida desde 2010. E de lá para cá eu tive um box, vendi esse box e prescrevo hoje para alguns atletas e hoje eu sou o head coach de uma unidade da Bodytech. Não sei se você sabe, provavelmente não, porque a gente nunca conversou sobre isso. Assim, quando a modalidade entrou na Bodytech, eu era coordenadora de uma unidade que ia receber um box, né, do Citar América. Então, mesmo que eu não fosse coordenadora direto da área de coletivas, obviamente ia afetar a musculação e eu quis estudar a modalidade.
E duas pessoas me incentivaram muito a olhar com carinho para a modalidade. Foi o Pedro Ivo e você, porque eu pensei assim, cara, esses caras são muito estudiosos, eles são muito bons. Por que eles estão tão vidrados nessa modalidade? Assim, por que eles estão falando? Porque ela veio muito carregada de várias coisas, preconceitos ruins, né? E vocês dois, por serem muito estudiosos e falarem bem da modalidade, me fez abrir os olhos. E eu nunca fiz o curso, mas quem fez me deu a apostila para ler na época e eu li a apostila inteira. E, enfim, aprendi muito. Acho que ela mudou o mercado, mas a gente vai conversar bastante sobre isso daqui para frente. Mas queria te falar que por você e pelo Pedro Ivo terem olhado com carinho para a modalidade, fez outras pessoas, com certeza, pelo menos abrirem a cabeça e tentar entender o que de bom tinha ali para ser usadas, como você mesmo falou, para atender pessoas, mesmo que nunca dê aula disso. Bom, Edmo, obrigado. Eu te considero uma mega profissional, então saber disso é um mega elogio. Não posso falar o palavrão que eu tinha pensado, mas é um mega elogio. Enfim, cara, a modalidade ela é carregada de preconceitos, sim. E muitos deles têm razão, tá? Eu não sei, o Pedro, não posso falar pelo Pedro, mas falando por mim, eu tenho várias críticas com relação a como a modalidade é prescrita, e uma delas é o fato dela formar fanáticos e não formar professores. Para mim, o cara tem que ser o cara ou a mulher, enfim, tem que ser professor primeiro, para que, como eu falo para todo mundo em qualquer lugar, a metodologia tem que ser abaixo do profissional. Então, o profissional tem que entender as bases do treinamento físico primeiro, para depois ele conseguir ser um coach de qualquer lugar, para ir dali para frente ele começar a tocar a vida dele. Não adianta ele fazer um curso de level 1, não entender nada de fisiologia básica, nada de sobrecarga de treinamento, nada de periodização, porque assim ele vai criar só mais um prescritor de exercícios e não um periodizador de treinamento. E hoje em dia, Léo, quando alguém te pergunta, acho que deve ser mais raro, porque é uma marca já bem famosa, mas imagino que ainda deva aparecer. Quando alguém te pergunta o que é o CrossFit, como você explica para as pessoas? Eu explico da forma que o CrossFit é uma metodologia de treinamento que faz com que você tenha uma intensidade alta durante o tempo todo. Não uso a metodologia básica, como eles falam, de treinamento funcional, altamente variado em alta intensidade. Como professor de educação física, eu não enxergo a modalidade dessa forma. Eu enxergo a modalidade como profissional de educação física como um circuito de treinamento que envolve muito menos máquinas e muito mais exercícios com função corporal, ou seja, muito mais exercícios de barra, porque eu não acredito que um snatch é um exercício funcional, a não ser funcional para quem faz snatch. Então, assim, essa definição de exercícios funcionais altamente variados não funciona para mim. Funciona para mim é um sistema de treinamento que envolve exercícios gerando alta intensidade durante um espaço de tempo. Então, quando preciso de uma explicação básica, eu falo, cara, depende, o CrossFit é bom para mim? É bom para você se você quiser ganhar capacidade física. Aí ele é bom para mim se eu quero ganhar massa magra? Bom, você vai ganhar, mas não é a proposta primária do exercício. A proposta primária do exercício é fazer com que você ganhe capacidade física. Mas vou ganhar? Vai, porque qualquer coisa que te gere uma fadiga e tenha uma sobrecarga, você vai conseguir ter hipertrofia. Só que vai chegar um certo ponto que você não vai ter mais. Vai precisar de outras coisas. Aí é onde eu falo que tem que ser profissional dependente, não sistema dependente. Ainda se usa que é um esporte? Essa definição de esporte, Edma, vai de acordo com aquilo que você entende como esporte, né? O esporte é um conjunto de regras, e assim, como as regras do CrossFit variam a cada ano, eles alteram essas regras para padrões de movimento a cada ano, ou alteram padrões, ou mudam exercícios, a nomenclatura esporte não cabe. Cabe no sentido de que carrega muitas pessoas para fazer alguma coisa juntas durante um tempo, mas como nomenclatura esporte, já me perguntaram isso em outros cursos, eu falei, cara, não, porque na nomenclatura esporte você segue um book de regras que são prescritas anteriormente durante um certo tempo e já são validadas por alguma entidade. No caso do CrossFit, cada ano muda uma regra do Open, por exemplo, que é o principal fator de você entrar para o Games, que é o grande jogo mundial de CrossFit. Olha, o que fez você olhar dentre diversas modalidades? O que te chamou a atenção no CrossFit para você querer realmente se aprofundar? O CrossFit tem uma coisa que apesar de ser muito difícil, ela é apaixonante, porque nem sempre você não chega numa aula de CrossFit e mesmo que você seja extremamente avançado na modalidade,
você não consegue executar tudo do jeito que muita gente faz. Às vezes uma pessoa que está iniciando no dia e você que está 10 anos fazendo, a pessoa pode terminar o exercício um pouco antes de você, ou o treino do dia antes de você, simplesmente porque ela tem uma capacidade cardiorrespiratória um pouco melhor, ou ela executa um movimento que você não sabe executar bem. Então, assim, esse constante desafio de aprender uma coisa nova sempre mexeu comigo. E quando eu comecei, até a Edma tinha me perguntado, eu fugi um pouquinho da pergunta, quando eu comecei, era basicamente isso. Eu era um cara do treinamento de força, então, assim, eu sou pequenininho, né? Então eu sempre fui muito forte, minhas extremidades me ajudam a agachar bem, a levantar bem, então eu sempre trabalhei como um powerlifter, e aí do nada eu tenho que não só agachar, eu tenho que jogar a barra para cima da cabeça, eu tenho que pular corda, eu tenho que correr também, e minha carga respiratória era ruim, então assim, no primeiro dia no cross eu era muito bom em um exercício, mas péssimo no outro, e aí esse caráter competitivo interno me fez apaixonar, porque a competição comigo é muito maior do que a competição com o outro. Então eu queria tentar ser bom num, bom no outro. E aí comecei a apaixonar, e como qualquer coisa que eu tendo a me apaixonar, eu quero estudar um pouquinho mais, quero entender como procedimento, saber se aquela regra que eles estão aplicando se é ok, se não é. E daí veio toda essa paixão. Você primeiro, então, foi praticante e depois você se interessou em se aprofundar? Ou foi ao contrário? Não, foi exatamente assim. Eu comecei praticando lá na Inox, do Pedro Ivo, e aí depois de praticar a modalidade durante um tempo, falei, cara, eu preciso estudar isso, porque eu não concordo com algumas coisas que estão acontecendo aqui. Então, alguma coisa está errada, não está batendo bem. Não dá para eu treinar 3 dias empurrando para cima da cabeça, na musculação eu aprendi, no treinamento físico eu aprendi que não se faz mesmo movimento 3 vezes na semana com essa intensidade que eles estão gerando. Aí foi daí que eu comecei a estudar, fiz o Level 1, e aí surgiu a minha tese de mestrado, que eu nem finalizei o mestrado, mas eu fiz a tese, publiquei a tese, que era sobre isso. Legal. Você citou que a palavra competição, e o CrossFit é altamente competitivo, né? No geral. Mas o que você acha que faz um esporte altamente competitivo ser tão colaborativo entre os participantes? Qual a interseção? Pergunta difícil? Então, boa, excelente até. As pessoas se unem na dor, né? É normal, aquele exemplo básico de assim, se você vê alguém trocando pneu na rua, você para ajudar, mas se você vê alguém parado com o braço cruzado do lado do pneu furado, talvez você não pare. Então, assim, na dor, todo mundo se une. E dentro de uma sala que está todo mundo sofrendo junto, as pessoas tendem a se unir. As pessoas tendem a uma ajudar as outras, uma motivar as outras. Quem termina primeiro tende a motivar o segundo e vai motivar o terceiro. Então, esse caráter de união naquela sala é sensacional, isso não acontece, não. Eu estava conversando agora com a organizadora da semifinal do Games, e assim, para mim foi uma coisa espetacular a forma como ela conseguiu lidar com todos os voluntários. Cara, ela reuniu 300 voluntários que não receberam nada para ficar trabalhando em prol de um campeonato. Os caras receberam 0. Pô, como, sabe? Isso é incabível em alguma coisa. Só com muita narrativa mesmo. É uma paixão tão grande que envolve que o cara simplesmente abre mão de um valor, que é do trabalho dele, da hora dele, para poder entender que aquilo dali é para o bem do esporte que ele gosta, que ele quer estar ali, que ele quer fazer parte desse programa, sabe? E esse clima de comunidade vem disso. Acho que todo mundo tende a se ajudar na situação de maior estresse, de maior cansaço, as pessoas tendem a ficar juntas, sabe? Então, isso já me fez gostar pra caceta do negócio. Primeiro que eu não sou de muitos amigos, né? Então eu tô treinando, vem alguém que terminou antes de mim e fala, vambora, Léo, vambora que tu vai conseguir. Eu falo, caraca, agora eu tenho que conseguir por causa dele. Porque, pô, não é possível, eu não vou decepcionar esse rapaz que eu nem conheço que tá me falando vambora. Então esse caráter colaborativo vem disso, acho, pra mim, pelo menos. Vem de você olhar pro outro, ver que o outro tá fazendo o melhor que ele pode, mas ainda não conseguiu terminar, não deixar ele desistir. É entender que aquele esforço nobre daquele cara merece um aplauso que seja para motivar ele a continuar. Interessante. Vou pegar o gancho que a Rafa fez a pergunta sobre mais pessoal, você, né? O que te motivou a praticar e depois a estudar. Eu queria que você me falasse o seu ponto de vista, porque depois eu até posso falar um pouco do meu, não tem problema nenhum, sobre as mudanças que ele causou, tanto no mercado quanto no profissional. Mas eu vou começar pelo profissional, porque ela já te perguntou de maneira mais pessoal. O que você acha que trouxe de mudança para o profissional de movimento, assim, né? Como você mesmo falou, o que a gente tinha operante na época como fitness era a musculação tradicional, a ginástica localizada, que sempre foi muito forte no Rio de Janeiro, em especial aqui na nossa região, né? E talvez o esporte, talvez
né, natação, mas no fitness mesmo, a musculação e a ginástica localizada, basicamente, de treinamento contra a resistência, né? Então, eu queria que você me desse assim, um overview, assim, qual mudança que você acha que essa modalidade trouxe pra gente? Cara, eu acho que o CrossFit revolucionou o mercado fitness completamente. Eu acho que balançou de uma tal forma que quem não estudou alguma coisa caiu naquele momento. O que aconteceu, né? Na verdade, entrou um sistema de treinamento que revolucionou de forma que, pô, todo mundo agachava até o talo. E isso não era visto anteriormente. Em 2010, todo mundo achava, não pode agachar. Você não pode agachar, você tem que parar. Isso foi o primeiro. Segundo cara, você não pode ficar empurrando barra para cima da cabeça, porque muita coisa acima da cabeça vai lesionar o teu ombro. Isso já foi revisto. Então, tipo assim, tiveram muitas coisas em termos de movimento que foram revistos. Muitos abdominais em termos de movimento. Deadlift, todo mundo fazia deadlift o tempo todo. Pararam porque deadlift causava dor. Aí depois todo mundo voltou a fazer deadlift, o deadlift virou bom de novo. Parece a história do ovo, sabe? Tipo, ovo é bom, ovo é ruim, ovo é bom, não, ovo é ruim. Então para mim, foi uma gama de exercícios que se tornaram exercícios funcionais, se tornaram populares, e aí até o momento que, obviamente, em toda revolução acontece isso, né? Você vai ao over, e aí depois retorna a um baseline que tá ok, né? Primeiro faz mal, depois só quem é bom faz, até o momento que, cara, bem prescrito, funciona e pode resolver o problema de muita gente. Então, assim, para mim o CrossFit fez isso. Introduziu na musculação, que era um treinamento restrito a máquinas, que só valia a pena você fazer as coisas com máquina, enfim, que era melhor você fazer as coisas mais estáveis, a você colocar mais coisas instáveis, mais deadlift, mais levantamentos. Eu falava pro meu coach de powerlift, falei, cara, se não fosse o CrossFit que você tanto odeia, você fatalmente estaria sem emprego, cara. Ninguém nem ia lembrar que o powerlift existia. Porque, pô, a academia de powerlift era uma academia underground, que ninguém visitava, ninguém fazia. Só os doentes mentais de força, que nem eu, que queria fazer. Em 2011, ninguém nem sabia o que era powerlifting, entendeu? Então ele veio para mudar completamente essa história, botar exercícios base, como supinos, como agachamentos, como deadlift, como press, na sala de musculação. E aí eu acho que essa mudança para mim foi a melhor mudança. Legal. E falando um pouco mais do consumidor final, né, e o mercado fitness, quais mudanças você enxergou que o CrossFit trouxe? Cara, como o CrossFit ganhou uma popularidade muito grande, muito rápido, né, para vocês terem uma ideia, em 2016, 2010 para 2016, o número de boxes no Brasil passou de, sei lá, 13 ou 15 para 2.000 boxes no Brasil. Então, assim, foi uma popularidade bizarra. E, assim, quando você coloca não mais aquele investimento necessário para montar uma academia e bota uns exercícios com uma barra e um rig, você consegue montar uma academia com 50 mil reais na época. E você não abre uma academia, 50 mil reais você não compra nem 3 esteiras hoje em dia. Talvez compre uma esteira. A esteira da Tecnogym custa 80 mil. Naquela época, com 50 mil, você montava um box de CrossFit, porque, pô, 10 barras, R$1.000 cada uma, 10 mil, sei lá, uma tonelada de peso mais 10 mil, 20 mil, um rig mais 10 mil, o piso acabou, você não tem mais nada. Então, a popularidade se deu primeiro ao valor. E aí você tinha uma taxa muito pequena para dizer que a sua academia era uma academia de CrossFit, era por volta de $1.000, $3.000 na época. Então popularizou, na época o dólar estava bem tranquilo, devia estar R$3, aí virava para 9 mil, aí chegou a 12 mil reais na época que eu ainda era sócio. Agora já está uma obscenidade, mas foi basicamente isso. Acho que popularizou à medida que os caras botaram um valor muito baixo para você poder ter uma academia. Isso por ano? E aí o cara... Isso. Era por ano. Você paga uma anuidade na CrossFit que chama anuidade da affiliate, dos afiliados. Muita gente saiu dessa parte de afiliados depois que teve aquele escândalo grande envolvendo o diretor de CrossFit, e aí pararam de pagar com a desculpa de que eram condizentes com a causa, o nego nem sabia a causa direito, mas pararam de pagar porque não faz sentido você pagar uma taxa de 12 mil reais aqui no Brasil que os caras não dão nenhum tipo de apoio, sabe? Então, essa que a popularidade no mercado fitness foi basicamente por isso. Você tinha um valor muito baixo para você poder investir e abrir tua própria box. Sabe uma outra mudança grande que eu vi, Léo, voltando um pouco para o profissional? A gente tinha uns aquecimentos, vamos dizer assim, muito gerais. E aí, com a vinda do CrossFit, a gente começou a pensar assim, vou me preparar para o que eu vou treinar. Você reparou isso também? Sim, mobilidade. Isso, a parte inicial do CrossFit mexeu muito com a parte
inicial da musculação. Então, na verdade, eles se retroalimentaram muito, né? Uma modalidade com a outra e invadiu de vez, assim. Então, isso é uma coisa que eu vi muita diferença. Então, a gente sai de aquecimentos gerais para aquecimento. Qual é o seu treino hoje, né? O que a gente vai te preparar para fazer hoje? E outras coisas que eu acho que eu também mexeu com um profissional, mesmo, aí eu tô falando, Rafa e Léo, mesmo profissional que não era da modalidade, porque era impossível você prescrever treino e não ser abalado por aquilo que estava acontecendo. As pessoas vinham te perguntar os nomes em inglês e você tinha que mexer com a sua prescrição, né? E outras coisas eram o final do treino, né? Que tinha aqueles nomes específicos, né? Então, sei lá, EMON. Então, vem uma enxurrada de nome que você tinha que saber o que era. E de fato, o cliente ficava interessado naquilo. Você tinha que saber explicar por que determinada intensidade, por que no final do treino tem... Então, esses são 2 outros detalhes que eu também vi muita diferença. E falando de cliente de academia high ticket, o cara praticamente se esfregar no chão, terminar e assim, né? Era uma coisa impossível ele ter um relacionamento com o chão, com magnésio, com guardar o seu próprio peso. Então, assim, mexeu muito com a academia. Não sei se você reparou isso também aí, mas na época me mexeu bastante por aqui, né? Cara, por aqui é a mesma coisa, Edma. E assim, até hoje é a mesma coisa. Então, eu prescrevo o treinamento da Bodytech do Shopping Leblon, né, que é considerada a top de linha daqui, né, da nossa área, da Zona Sul do Rio de Janeiro. É uma das academias mais caras, é considerada uma academia premium. E assim, é coisa que eu brinco com todo mundo, quando todo mundo tá meio assim, vamos mobilizar no chão. Aí eu falei, cara, o chão daqui provavelmente é mais limpo do que o chão da tua casa, relaxa, não se preocupa. E assim, aí as pessoas vão se ligando, assim, tipo, posso deixar meu celular aqui? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olho o celular e falo, cara, provavelmente o nego vai trocar, vai pegar esse aqui, vai levar embora, vai te dar um 14, porque relaxa, você tá em outro lugar. Então, assim, aí a gente vai quebrando os paradigmas. É aquilo que eu falo para todo mundo. Na verdade, a forma como você lida com os tipos de problema, como a gente lidou com um cliente desse nível o tempo todo. Não adianta eu virar pro cara e falar, guarda o peso. Eu falo, você pode me ajudar? Guarda esse peso para mim, por favor. Senão eu vou guardar sozinho. Minha lombar não aguenta mais, eu tô velho. Por favor, me ajuda. Aí o cara, beleza, vou ajudar ele. Aí começa com isso. Daqui a pouco, na terceira vez, eu vou, pelo amor de Deus, né? Vai querer explorar minha lombar de novo, aí já começa. Então, assim, na verdade, essa coisa, até eu senti isso ao longo do tempo, mas até agora, pouco tempo. Eu tô como head coach aqui do Shopping Leblon tem, sei lá, 2 anos. Quando eu fui contratado para vir para cá, eu falei, cara, não quero, não é o tipo de coisa que eu faço. O André falou, cara, mas eu preciso de você, porque, você é um cara que tem nome, então a galera vai respeitar. E aí começa assim, uma pessoa um pouco mais forte em termos de palavras, de mais velho, aí já começa a gerar um pouquinho mais de conforto para todo mundo. Fala, não, eu posso. O cara tá deitado no chão, o cara, então posso. Então, isso foi mudando. A parte de mobilidade que você falou, perfeita. Ninguém mobilizava nada. Chegava, deitava no supino, botava 30 de cada lado e começava a executar. Vejo isso até hoje. Agora, os alunos que já passaram nas aulas já fatalmente falam, não, vou aquecer. Aí dá uma aquecida, nem que seja balançando para lá e para cá, sabe? Depois, não, vou fazer uma rotação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para poder me preparar para poder entrar. Então, o CrossFit eu acho que mudou muito nesse sentido. Mudou no sentido também de socioeducativo, né? De falar, cara, guarda tuas coisas, pega teu material, ajuda o colega. Esse sentido comunitário também aumentou muito, pelo menos eu vejo isso acontecendo aqui. E, cara, hoje eu dou aula para muita gente de 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos, porque é o horário, né? E, cara, tá todo mundo... E se a gente começar dessa galera, fatalmente, quando eles estiver com 30, 35, eles vão continuar fazendo a mesma coisa, porque já foram educados, então já sabem como proceder. O CrossFit tirou o aquecimento de um aumento de frequência cardíaca, que era na esteira ou numa bicicleta, e trouxe um olhar mais para articulação e musculaturas que vão ser trabalhadas naquele momento, né? Cara, é engraçado porque, assim como qualquer outra coisa, você falou uma coisa perfeita. Tirou o olhar de um aquecimento global, mas na verdade eles também fazem, para um aquecimento mais específico, uma preparação para o exercício em si. E, na verdade, foi por isso que ele foi tão criticado em alguns momentos, por excesso de sobrecarga, o excesso de uso de algumas articulações. E aí, teve a época de nego sentar a caceta nele, falando de lesões, do âíndice de lesão, da prevalência daqui, prevalência dali, e que não estão errados. Essas lesões acontecem, como acontecem em qualquer âmbito esportivo. No âmbito competitivo vai acontecer, em esportes de impacto vão acontecer mais, em esportes sem tanto contato vai acontecer menos, vai acontecer basicamente a mesma coisa do que esportes com peso. Então, foi tão
aclamado por isso e sofreu tanto também pelo mesmo sentido. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do toquedasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Vamos entrar um pouquinho, então, numa questão mais técnica? Ele levantou a bola pra gente, né, Rafa? Antes da gente falar especificamente de lesão, você citou no começo que, assim que você teve contato com essa atividade, você notou algumas limitações que fizeram você se aprofundar mais nos estudos. Que limitações são essas? Você vê ainda hoje sendo trabalhado? Vamos falar um pouco mais técnico, né? Porque tem muitos profissionais da saúde ouvindo a gente aqui. Tem alguma limitação que você pode trazer pra gente discutir, Léo? E também, Léo, se você puder falar, assim, o que de fato, vem da marca e qual é a liberdade do profissional nesse processo? Então, a primeira coisa foi a minha tese de mestrado, né? A marca preconiza que você tenha 3 dias de treinamento por 1 dia de intervalo, seguido de 2 dias de treinamento por 1 de intervalo. Então, assim, é como se fosse segunda, terça, quarta você treina, quinta você folga, sexta e sábado você treina, domingo você folga. E aí, logo na tese, eu já mostrei que não existe esse tipo de possibilidade. Você diminui extremamente a potência no terceiro dia de treino, no quarto dia você não consegue recuperar o suficiente, no quinto dia você ainda está com a tua CPK lá em cima e aí a tua capacidade de gerar uma lesão é muito maior. Então, assim, se você não monitorar as intensidades que são feitas, esse tipo de treinamento não faz sentido nenhum. Eles colocam um circuito de hoje é dia de metabólica, amanhã é dia de ginástica, outro dia de levantamento de peso. Quando, na verdade, você tem que monitorar pela intensidade que você está gerando. E aí a escala de esforço percebida é muito melhor. Eles não têm essa escala de esforço programada dentro do sistema, a gente teve que programar aqui fora. Aí o grupo do Ramires Tibana, fez uma escala de esforço para boxes, para você poder montar e monitorar em cima disso. A CrossFit não utiliza escala de esforço repetitivo, escala de esforço, não utiliza repetições de reserva, que é uma coisa que eu utilizo muito na prescrição daqui. Então, assim, chegar à falha ou usar o seu máximo o tempo todo não faz sentido nenhum, como que a marca preconiza. Nenhum. Não existe isso na minha cabeça. Você não pode fazer um esforço máximo hoje, um esforço máximo amanhã, até porque o máximo de amanhã já não vai ser mais o máximo, ou vai te custar uma série de outros problemas, que é daí que vinham os problemas da marca. E a marca tem um template. Desculpa, é só uma dúvida. Você faz isso na prática? É uma pergunta depois do término da aula, ou você já no início você fala, olha, hoje, pessoal, a intenção é que a gente fique aqui no 6, ou a intenção é que a gente fique no 8. Isso é feito antes ou é feito depois? Quando eu mando a prescrição para todos os alunos, no domingo à tarde eu mando para todos os alunos a programação semanal. E como eu trabalho numa academia, né, então eu tenho a possibilidade do cara sair da sala de musculação e vir para minha turma para poder fazer. Então, quando eu mando o pacote semanal, eu mando segunda-feira. Segunda-feira é dia de agachar. Se você tiver que fazer alguma coisa na sala de musculação que seja um complemento a esse agachamento, você pode fazer cadeira extensora, você pode fazer cadeira adutora, enfim. E a intensidade que você vai gerar hoje no teu treinamento é de 9 a 10. Então, o que você queira fazer na sala de musculação, que seja numa intensidade para servir como acessório, tá? Que não faça nenhuma aula antes. Aí na terça-feira é dia de empurrar para cima. Você pode fazer qualquer coisa que seja ligada a isso, porém, como eu não vou chegar no máximo, você pode trabalhar costas, você pode trabalhar a perna que você sentiu que não trabalhou o suficiente no dia anterior. Então, eu mando o template semanal com tudo que o cara vai executar em termos de musculatura. E cada treino tem uma cor diferente dependendo do nível de intensidade que eu quero que a pessoa gere. Tá? Segunda-feira, normalmente, é um dia de treino vermelho, que é um dia de treino intenso. Terça-feira é um dia de treino pesado, e aí vira amarelo, porque é pesado com um tempo de intervalo. Quarta-feira, eu deixo a critério deles saberem como eles estão se sentindo. Se eles respeitaram a periodização de forma correta, quarta-feira tende a ser um dia amarelo. Se eles não respeitaram a periodização de forma correta, faltaram algum dia, eles podem colocar a quarta-feira como vermelho. Aí só depende da intensidade que eles querem gerar. Quinta-feira tende a ser vermelho de verdade, pelo meu caráter de prescrição.
Sexta-feira um treino mais leve, mais cardio. Aí é intenso pelo volume de treinamento. Esse é o template que eu utilizo. Cara, que irado. Por que você ainda não vendeu pro CrossFit isso? É uma coisa que me chamou muito... desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu amo estudar sobre motivação, sobre aderência. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi você responsabilizar, colocar a pessoa participando do processo. Ele se perceber e falar como é que ele está se sentindo, cara, isso é mágico. Pensando em questões de aderência e pensando em questões de educação também, para isso ser passado para frente. Então, parabéns, é bem bom, bem bom. Assim, eu acho que o fato de eu conseguir dividir, é óbvio que isso não começou desse jeito, né? Eu fui vendo a necessidade de cada um da turma tinha de fazer. Às vezes eu dava uma aula, as pessoas não rendiam, aí eu ficava, pô, o que houve contigo? Não, é que eu acabei de fazer aula de cardio burn antes de você. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, como é que tu tá... Que isso? Eu falei, não, mas eu preciso emagrecer, Léo. Eu falei, mas você não vai morrer amanhã, entendeu? Nas últimas conversas que a gente teve aqui, eu falava assim, as pessoas, elas querem o imediatismo e não querem o processo, né? Elas querem o que eu quero. Não, eu preciso emagrecer. Eu falei, cara, você não precisa emagrecer para amanhã. E se você emagrecer para amanhã, vai ser péssimo, entendeu? Então você precisa entender que isso existe um processo e tal. Então, assim, a minha prescrição começou de um jeito normal, como começam todas as prescrições. Eu mandava lá, ó, 8 a 9, 7 a 8. As pessoas pensavam, 7 a 8. Uma pessoa não faz ideia do que quer dizer isso. E aí, com isso, depois de um tempo, eu falei, cara, não dá para botar um número, tem que botar uma cor. E aí eu boto na cor o número. Esqueço o número, porque as pessoas vão esquecer o número. A cor, ela vai se identificar melhor. Aí elas já entendem que, ó, hoje é dia de volume. Hoje, por exemplo, era dia de cardio. Então todo mundo saiu deitado no chão, caído. Eu falei, cara, era para isso mesmo. Eu falei, cara, porque a gente não tem cardio. Eu falei, beleza, a intensidade foi gerada por uma incapacidade sua. Tudo bem. Amanhã você descansa. A pessoa, pô, mas eu queria vir amanhã. Eu falei, tudo bem, você vem amanhã e treina. Só que você sabe que isso vai ser um descanso. Então, do volume total que foi gerado, você reduz de forma que você consiga entender que você precisa respirar durante o treino. Aí falou, então posso vir amanhã? Pode, claro que você pode, entendeu? Para mim, é um mega aprendizado para escrever para um lugar que tem uma academia do lado, porque eu estou em constante risco de perder o meu aluno. Então, eu tenho que integrar ele de alguma forma. E eu tenho que entender que a musculação é minha parceira, como eu sempre falei, entendeu? Eu tenho que colocar o cara lá de alguma forma, ou a menina lá de alguma forma, porque em algum momento o treino meu vai ser leve. E a pessoa vai sair de lá falando, pô, dá para eu fazer mais alguma coisa. Só claro que dá. Vai para lá, faz a cadeira extensora, porque o teu vasto medial não é tão ativado nos teus agachamentos todos aqui. Então eu prefiro que você vá para lá, resolve tua vida lá. Interessante. Então, a alimentação, sobre o controle da intensidade, a gente está num bom caminho. Temos soluções, pessoal. Se você está ouvindo, quiser saber mais, pergunte a ele como. Alguma outra... eu posso te falar algumas, assim, que eu escutava na época, se você quiser falar. Assim, eu lembro do pessoal falando muito sobre a hiperutilização do plano sagital nos exercícios, assim. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já. Já. Não dessa forma, mas já. Não dessa forma técnica, mas já. E você concorda que é uma alimentação, não é? O que você pensa sobre isso? Assim, hoje vocês têm a oportunidade de criar mais movimentos durante a aula? Ou pensado de alguma forma, né? Saindo um pouquinho da metodologia, daqueles levantamentos básicos? Então, é o que eu falo. A metodologia é indivíduo dependente. Não é o indivíduo que é dependente da metodologia. Pô, aqui a gente é formado, tem pós-graduação, sabe? Então, tipo assim, se você está vendo que o volume prescrito de coisas para puxar é muito grande, de empurrar não é tão grande, cara, dosa, entendeu? É só dosar. A aula de hoje era 1 minuto on, 1 minuto off no remo, sabe? Então, não era clean, não era jerk, não era deadlift, não era agacho, era remo, entendeu? 1 minuto on, 1 minuto off no remo, 1 minuto on, 1 minuto off na esteira. E depois o cara ficou fazendo abdômen, porque ele precisava recuperar do treino de ontem, que foi muito agacho. Então, assim, a metodologia tem uma série de limitações como prescrição de bloco, né? Mas ela é acima, então ela manda para você um template. O ser humano tem que ser inteligente o suficiente para pensar, cara, esse template não vai rolar. Eu preciso ser um pouco mais inteligente desse template. Então, eu vou pegar esse template, vou adaptar da melhor forma possível, vou manter o estímulo de alta intensidade, como ele pede, talvez não tão alta intensidade assim, porque o cara precisa de um equilíbrio, e aí vou conseguir montar um programa legal. Hoje o cara fez cardio, e foi tudo bem, porque ontem ele já tinha agachado demais. Amanhã ele vai puxar um pouquinho mais, porque hoje ele já foi cardio, então ele já conseguiu recuperar.
Hoje foi uma fadiga generalizada, ontem foi uma fadiga muscular, assim, específica de quadríceps, enfim. Então, assim, a metodologia te coloca um template, mas o profissional bem qualificado, ele tem completa capacidade de alterar esse template sem sair da metodologia, entendeu? Uhum. Uma outra coisa que eu imagino que isso também tenha sido mais no início. Como a gente já falou aqui um pouco do histórico, a gente vinha de uma utilização em massa de máquinas, e aí a gente vai para uma modalidade que é 100% livre. E aí a gente teve dificuldade, porque as pessoas realmente não conheciam o próprio corpo, não conseguiam canalizar os comandos do professor para onde tinha que ir. Eu imagino que agora, 14 anos depois, já cheguem pessoas mais acostumadas com o treinamento livre. Mas você ainda vê uma limitação das pessoas do entendimento desses movimentos mais complexos, ou você acha que isso melhorou? Então, Edmund, tem melhorado sim, mas, cara, ultimamente eu tenho visto uma piora significativa, né? A gente teve 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, verdade. nesses 2 anos de pandemia, as pessoas se voltaram muito para telefone, para notebooks, para tablets. Então, assim, o que eu mais pego hoje em dia é as pessoas que já têm já uma cifose aumentada, uma projeção da cabeça, assim, por uma posição normal nossa do dia a dia, sabe? De ficar mais tempo voltado para frente para poder olhar um telefone, sabe? E para mexer no computador, porque durante 2 anos a gente ficou basicamente fazendo isso, né? Poucas pessoas tiveram a possibilidade de se manter ativas de alguma forma durante esse ano, basicamente, que a gente ficou mais preso do que livre. Né? Tudo era muito mais restrito, a possibilidade de ir e vir era muito menor, as academias ficaram fechadas, então assim, a gente teve um retrocessozinho de leve, acho que agora a gente está começando a equilibrar, mas o que eu vejo assim, a galera mais jovem, que agora está acessando bastante a academia, a galera de 16, 17 anos, ainda tem uma postura muito ruim, sabe? Não estão acostumados a mexer com o próprio corpo, foram 2 anos de um aprendizado motor que, durante uma fase maravilhosa que eles teriam, né, de 15, 16 anos, que eles ficaram em casa, sabe? Ou na casa de campo, ou em Búzios, mas fechados em algum lugar. Então, esses 2 anos vão ter vão botar a gente para um step down para a gente poder continuar daqui a pouco essa evolução de conhecimento do próprio corpo. E com relação à lesão, Léo, antigamente CrossFit era quase um sinônimo, né? As pessoas ficavam com medo de praticar atividade, as pessoas que não gostavam amedrontavam os praticantes, futuros praticantes com isso, falando que era muito falar lesivo. Que isso vinha do leigo e dos outros profissionais. Sim, ninguém soube quem começou, mas perpetuou. Mas o que hoje, já tem um tempo, já que está no mercado, já tem bastante estudo sobre isso, o que a ciência tem falado sobre lesão no CrossFit? Bom, na verdade a história da lesão começou com um artigo do REC, REC et al. Foi publicado na JSCR, inclusive, e aí eles publicaram e falaram que o CrossFit tinha um índice de lesão alto, só que eles falavam, o que maltratou a cabeça de todo mundo quando leu, é que dos indivíduos que participaram do projeto, né, do estudo, 2 indivíduos foram hospitalizados e tiveram que passar por uma cirurgia. Alguns outros indivíduos abandonaram pela lesão, então isso assustou, porque quando você vê, mas alguém foi hospitalizado, teve que passar por uma cirurgia, e isso assusta, né? E é lógico que hoje em dia vocês sabem muito bem que vende bem aquilo que abala, né? Aquilo que choca, aquilo que deixa, nossa, olha o que aconteceu. Nem sempre aquilo é a melhor coisa do mundo, mas enfim, o que choca é o que fica, é o que repercute, é o que causa manchete, é o que vende coisas no Instagram. Então, assim, com essa história aconteceu essa situação do CrossFit lesiona. A verdade o CrossFit lesiona? Sim, ele lesiona. Ele lesiona mais do que algum outro esporte? Depende. Qual esporte? Futebol? Não, bem menos do que futebol. Aproximadamente 10% das horas praticadas do futebol são as horas praticadas pelo CrossFit que podem causar algum tipo de lesão. E quando eu falo lesão, é alguma coisa que te impede a permanência no esporte por mais de uma semana. Então, se você tem suspenso por mais de uma semana do esporte devido a alguma dor, isso é considerado uma lesão. Isso dentro dos artigos. Então, esse artigo do REC deu uma paulada, né, no CrossFit, e aí todo mundo ficou meio chocado. Inclusive, a CrossFit entrou com um processo contra a JSCR para ter análise de dados. A JSCR suspendeu o artigo do REC porque ele não tinha a confirmação dos dados, e aí causou todo um alvoroço. Mas aí, depois que jogaram no ventilador e estourou, ninguém quer saber se é confete ou se é outra coisa. O que quer saber é que estourou. Mas a realidade é que lesiona qualquer evento competitivo
que te leve ao extremo com uma sobrecarga alta, sem a capacidade de controle, vai ser mais próximo de ser lesivo. Não tem jeito. Se eu quiser jogar um futebol e eu for competitivo, eu tenho grande chance de me lesionar. Se eu quiser soltar pipa e eu for muito competitivo, eu tenho grande chance de perder um dedo, cortar um dedo. Então, assim, acho que, na verdade, o caráter competitivo da história é o que torna a modalidade lesiva ou não. Agora, com relação à lesão e comparando com outros esportes, ela é menos lesiva do que os esportes de contato, bem menos, tá? E ela é tão lesiva quanto um esporte de levantamento, ou seja, ela é pouco menos lesiva que o bodybuilding, por exemplo. E o bodybuilding é levado um pouquinho mais assim, um pouco menos lesiva do que o bodybuilding, e ela é lesiva como treinamento de força, mesmo tendo essa capacidade de ter essa competitividade. E aí, depois de vários artigos, o Tibana, por exemplo, já publicou uma revisão de literatura sobre isso, e, assim, lesivo sempre vai ser, mas tem que saber para quem você vai perguntar esse tipo de coisa. Uhum. Por curiosidade, você sabe os pontos, as partes do corpo mais com mais incidência, é isso? Sim, o nível de lesão é maior em ombro, coluna lombar e joelho, nessa ordem. Tá? Maior incidência de lesão sendo no ombro, depois vem a coluna lombar e joelho. E aí é o que eu explico para todo mundo quando eu estou dando um curso. Cara, se você tem que aprender a analisar os dados que são te entregues em um artigo. Porque, cara, cada artigo vem com uma sugestão, como se fosse uma sugestão à solução, e 86 perguntas novas a serem feitas. Né? Se você sabe ler bem o artigo, você vai ver que aquilo te gera mais dúvida do que soluções. Isso é maravilhoso. Para mim, pelo menos, sempre foi. Eu falo, cara, agora eu não o cara tá me falando que é a coluna lombar. Então, por que é na coluna lombar? É sobrecarga. Então, assim, veio daquilo que você me perguntou pouco antes. Pô, eles falavam que tem muita coisa no plano sagital. Pô, se você sabe que tem muita coisa no plano sagital, tira os movimentos desse plano durante X dia da semana, entendeu? Cabe ao profissional, é muito mais profissional dependente do que metodologia dependente. Enquanto a minha grande crítica hoje é que, assim, com o crescimento das boxes no Brasil, os caras vão se formando ou vão fazendo faculdade e pela paixão que eles têm pelo esporte, eles não saem dali e vão para o treinamento de força. Eles saem da faculdade e vão para o CrossFit. E hoje a gente tem muito pouco dado sobre periodização no CrossFit. É muito difícil periodizar no CrossFit. É muito difícil. Eu periodizo, mas é muito difícil. Eu posso ir aumentando volume, aumentando intensidade, mas é muito difícil. Você tem uma parte multimodal para você participar. E não é multimodal mono, do jeito que é um triatlon, por exemplo. É multimodal que vai envolver força, vai envolver cardio, vai envolver ginástico. É muito difícil periodizar. Então, o cara que sai hoje de uma faculdade, o aluno que sai hoje de uma faculdade para estagiar num box de CrossFit e se torna bom na hora de prescrever um movimento do CrossFit, meu medo é que eu vejo hoje muita gente que está só no CrossFit e não tem a capacidade de periodizar um treinamento, sabe? Ele tem capacidade de aplicar um exercício, mas não periodiza um treinamento, sabe? Então, ele mantém aquela samba do crioulo doido de exercícios de WOD, mas não tem noção de onde a pessoa sai e onde a pessoa vai chegar, que é o que eu falo que é basicamente o que difere o profissional de educação física do blogueiro. Cara, o blogueiro pode ser que ele tenha a prescrição de um treinamento mais eficiente do que o meu, só que ele não sabe onde o cara tá e onde o cara vai chegar, porque isso cabe ele não tem responsabilidade nenhuma, exatamente. Entendeu? Muitas vezes você analisa e fala, mas eu peguei essa série antiga que tô fazendo. Fala, pô, a minha mulher é médica. Então, assim, quando ela fala, me fala, não, eu peguei essa sua série que você me mandou e tô fazendo. Eu falei, você é uma irresponsável. Eu não pego uma amoxicilina no armário e tomo. Não é assim que funciona. Aí ela ri, eu falo, pô, não é. Eu não vou pegar uma amoxicilina porque eu tossi 3 vezes. Você deixaria eu pegar uma amoxicilina? Ela falou, não, tá maluco? Eu falei, é assim que funciona. Treinamento é isso, é eu saber de onde você tá, para onde você vai, e o caminho que você vai percorrer através disso. Então, não toma uma amoxicilina de verdade. Conversa comigo que a gente vai montar um programa direito. E funciona isso para qualquer coisa, no CrossFit, no treinamento de força, enfim. Agora, Léo, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se ela se eu vou te deixar numa saia justa. Se eu te deixar, eu te peço desculpa de antemão. Porque vira e mexe, a gente corta se eu te deixar numa saia justa. Vira e mexe, vem no Instagram algumas coisas, né? E aí teve uma palavra muito falada recentemente, que teve polêmica, de alguma maneira. Eu queria que você pudesse me explicasse qual a relação dela, se tem com CrossFit ou se eu que fiz da minha cabeça, mas
Muitas pessoas do CrossFit falaram sobre ela. Eu vou tentar ler certo. Rabdomiólise. Sim, é essa palavra mesmo. É isso? Me explica um pouco sobre isso, se você puder, Léo, por favor. A rabdomiólise é uma doença, sabe? É uma doença que pode causar uma falência renal. É quando a sua CK está tão alta que o teu rim impede o teu rim de filtrar bem o sangue. Então, assim, isso acontece por uma lesão muscular, quando você lesiona a musculatura de alguma forma, de tal forma que essa musculatura rompe, a mioglobina sai e ela é tóxica para o rim. Então, o teu rim, com a quantidade de mioglobina que tenta ser filtrado por ele, começa a entrar em falência. Eu não lembro o número exato, mas eu acredito que uma CK de acima de 1.500 já é um indício de rabdomiólise. Eu não lembro exatamente o número, Edmo, isso aí eu realmente não consigo me lembrar. Mas o que acontece? Quando você fica muito dolorido, na musculatura muito dolorida, você tende a romper, deve ser porque você rompeu uma parte dessa musculatura, o que pode ser positivo em dado ponto e é negativo em outro ponto. O CrossFit se tornou bastante famoso com relação à rabdomiólise, por quê? Porque alguns exercícios são feitos com um volume muito alto e numa amplitude de movimento muito grande. São eles os pull-ups, os push-ups. Um dos WODs muito famosos, um dos mais famosos por causar esse tipo de doença, é um WOD chamado Murphy, que é feito pelos CrossFit 2 vezes no ano. Uma vez no meio do ano, que é no Memorial Day, que é no dia memorial, que é um dia especial para os Estados Unidos, e outra no final do ano. Esse WOD consta de 1.600 metros de corrida, 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos com um colete de 20 quilos e mais 1.600 metros de corrida. Então, assim, o volume tão alto, para um indivíduo que não está adaptado a esse volume tão alto ou uma amplitude de movimento tão alto, gera uma lesão muscular de tal forma que pode liberar essa mioglobina no sangue e essa mioglobina travar o teu rim, pelo menos temporariamente, se não para sempre. Então, assim, o CrossFit pode te causar isso? Pode. A maratona pode causar isso? Pode. Não sei mais o que, alguma coisa que tenha uma amplitude de movimento muito grande pode te causar isso? Pode. No exército existe muito disso? Existe. Treinamento para marinha ou treinamento para core ou BOP, que são as duas tropas de elite da polícia daqui do Rio de Janeiro. O CrossFit ficou muito famoso por isso. Então, assim, a rabdomiólise está presente na nossa vida como um todo. Ela tem N causas, mas as causas principais são lesão muscular e de tal forma que pode causar essa falência renal. A relação com o CrossFit é basicamente essa. Porque um indivíduo que prescreve... caso que ele fazendo esse Murphy essa pessoa teve, foi isso? Existiu esse caso? Muitos. Vários relatos de caso, vários relatos de caso. Acontecem diariamente. Porque o que acontece? Eu acho que é aquilo que eu te falei, Edma, assim, tem que ser indivíduo dependente e não metodologia dependente. A metodologia te pede para que você execute esse negócio 2 vezes no ano. E aí o cara vai lá e coloca no box dele 2 vezes no ano um WOD chamado Murphy. No box tem pessoas que são extremamente capazes de fazer, como pessoas avançadas, como eu já fiz algumas vezes, e tem pessoas que não têm a menor capacidade de executar isso, entendeu? E vão executar porque eles estão sendo motivados por esse clima de comunidade, entendeu? Então, assim, já aconteceu com atletas, vários atletas já tiveram esse tipo de coisa, porque o excesso de volume com o item da intensidade vai fazer com que elas tenham maior susceptibilidade a esse tipo de coisa. Agora, para evitar que isso aconteça, é simples. Prescreve para quem precisa. Não tem a menor necessidade de fazer um volume desse tamanho, principalmente para quem não está treinando. Ou se você quer fazer com que as pessoas do seu box ou do seu lugar tenham esse tipo de treinamento, que você vai aumentando o volume sistematicamente durante X tempo, entre num período de tapering, depois volte a fazer o volume crescente ao longo do tempo, volte a um período de tapering, enfim, é a metodologia básica de periodização que a gente já conhece. Uma pessoa que está fora da comunidade total, existe um status para quem consegue fazer o Murphy, é isso? Da comunidade? Então, quando você entra para a comunidade, você começa a ter alguns WODs que já são benchmarks, que a gente chama, que são os WODs já prescritos e montados, e que, assim, para mim, pelo menos, que tem um caráter competitivo meu, eu gostaria de ter feito todos. Eu queria ter feito todos, e são vários.
alguns são nomes de mulheres que são nomeados depois de furacões americanos que, assim, de acordo com a história do CrossFit, dizem que você, ao terminar um WOD desse, você tem que estar caído no chão, destruído. Então, só um furacão ou uma mulher pode causar isso em você. Então, essa é a história básica que tinha há muito tempo atrás. E aí tem os outros WODs que são chamados Heroes, que são WODs nomeados após os caras que morreram em guerra, lá nos Estados Unidos também. Então, o Murphy é um herói de guerra, entendeu? E aí tem outros, tem Nate, tem Mad, são outros caras que morreram em combate americano que tiveram um treinamento no nome deles para ser feito pela comunidade. Então, assim, para a comunidade é legal você conseguir fazer. É uma homenagem que você está prestando a um cara que entregou sua vida pelos Estados Unidos. Isso é muito estranho, porque você está entregando uma coisa por alguém que está lutando por uma guerra que muitas vezes você é até contra. Mas, enfim, para a comunidade faz sentido. Agora eu entendi. E você falou no início que você narra hoje em dia os games. Eu queria que você me explicasse um pouco a importância dos games hoje em dia. Ela é a apresentação do final do ano do balé? ou não é isso? Então eu queria que você me explicasse um pouco a importância dos jogos. O que são os jogos, a importância? Existe alguma coisa, etapas no Brasil? Realmente uma pergunta de leiga. Agora eu sou leiga total, Léo. Então, na verdade, é uma seletiva mundial que acontece, primeiramente chamada Open, que é de Open mesmo, todo mundo pode fazer. São os odds foram liberados agora, tem um mês mais ou menos, e aí você paga uma inscrição de $15 e participa do Open com o mundo inteiro. Você filma o teu treino, manda para eles validam o teu treino, ou você valida em uma box afiliada, com um juiz autorizado por eles. E aí você participa de 5 treinos, ou 4 treinos, e manda o resultado para eles. Os 10% melhores do mundo são selecionados para ir para as quartas de final. Nessas quartas de final já são divididas em categorias. Master de 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50. A Elite, que é até 35 anos, todo mundo, e dividido em homem e mulher, completamente diferente. Tá? E tem os jovens, que é teenagers, que é outra parte também. E aí você passa para essas quartas de final, que também é online. São mais 4 odds feitos em 2 dias que você é obrigado a mandar o vídeo para eles. Você manda o vídeo para eles. Dessas quartas de final, os 30 melhores dessas quartas de final passam para uma seletiva chamada semifinal. Essa semifinal é uma semifinal presencial. Daqui da América do Sul é chamada de Copa Sur e vai acontecer esse ano na Arena Carioca, na Geonesse Arena. Os 30 melhores de cada categoria irão para essa semifinal. O campeão e o vice-campeão dessa categoria, de cada categoria, vai para o Games. E aí no Games, o Games é feito em Madison, é tipo a final mundial do CrossFit. Só a final que chama Games. Só a final que chama Games. O resto é semifinal, quartas de final. E o que você narra hoje em dia é a semifinal. Eu vou narrar a semifinal. Vou narrar a semifinal do Games, a Copa Sur, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Se eu não passar, porque eu tô nas quartas de final. Então, se eu passar das quartas de final, talvez eu possa ir para a semifinal. Que legal. Aí vem o desafio, narrar e fazer ao mesmo tempo E você acha que isso tem uma certa importância ainda na comunidade? Ainda é desejo das pessoas? Já passou o tempo? Está aumentando? Como que está isso? Como o mercado mesmo, Léo? Na verdade, eu acho que como qualquer coisa do mundo, você passa por um pico, né, onde todo mundo quer saber o que é, como é que funciona e tal, não sei o quê. Ele tem uma queda, porque nada consegue se manter no topo durante muito tempo, então ele tem uma queda, e essa queda foi ocasionada por uma série de decisões erradas da própria CrossFit, como com relação a marketing, com relação ao CEO da CrossFit falar algumas besteiras, ser preconceituoso de alguma forma, e aí, enfim, aí ele vendeu a CrossFit, e aí a CrossFit começou a tentar retomar esse caminho de subida. Hoje em dia ela não está ainda do jeito que estava no principal ponto, que era televisionada, o Games era televisionado pela ESPN e depois pela CBS, e esse ano ela deve voltar a ser televisionada pela CBS de novo. Então, assim, voltou a crescer, está numa crescente ainda e tende a ficar maior ainda, acho que a partir dos próximos anos. Interessante. Então, a gente tem... isso é anualmente, né, Léo? A pessoa ela tem a oportunidade por ano de participar disso. Exatamente, no ano. Isso. Feito fora os campeonatos que não colaboram para esse tipo de campeonato mundial. Mas tem o Open, é uma vez por ano, que seleciona para as quartas, que é uma vez, que seleciona para semi, que seleciona para o Games, somente uma vez no ano. E qual a diferença desse? Existe também no Games o dupla? Não existe. Existe o de times,
que são 4 indivíduos que treinam no mesmo box, que estão classificados pelo número de pontos que executaram individualmente. Vou te dar um exemplo. Se eu treino com mais 3 pessoas, mais um homem e 2 mulheres, e nós 4 participamos do Open como indivíduos e temos uma boa pontuação e queremos formar um time, posso. Não existe classificatória para times específicos, tá? Eu tenho que ser bom individualmente e depois performar bem como equipe. Aí, como equipe, depois que eu passei das quartas de final, aí eu entro como equipe. Entendi. Muito interessante, muito interessante. Eu não fazia ideia. Eu também não. Eu já assisti, mas não sabia muito bem como chegava lá. Então vamos para as nossas perguntas finais, Edna? Léo, falar sobre CrossFit é fácil para você. Você fala muito bem. Já terminamos a nossa mentoria. Agora vem 14 anos estudando, né? Isso aí é fácil para ele. Agora vem as nossas 4 perguntas mais difíceis do programa. Léo, o que é saúde para você? Saúde para mim é você conseguir desempenhar bem suas atividades diárias, com o mínimo ou sem dor nenhuma e com uma capacidade funcional de executar bem. É você ter prazer em fazer uma atividade física normal, é você conseguir ter capacidade física para poder ter suas atividades normais, de carregar seu filho, de levar teu cachorro na rua. Saúde para mim é você ter uma vida que você consiga trabalhar bem, trabalhar com o que ama e sabe, ter seu cachorro, ter seu filho e conseguir fazer tudo com o mínimo ou sem nenhuma dor. Isso para mim é saúde. E uma experiência inesquecível? Para mim? Sim. Meu cachorro é uma experiência inesquecível, sabe? Meu cachorro é maravilhoso para mim, eu amo ele tá aqui do meu lado esperando a hora de ir pra rua e me despertou uma parada completamente diferente, porque ele veio pouco antes da pandemia e na pandemia, tipo assim, ele foi um companheiraço e, enfim, para mim é isso. Se você pudesse escolher alguém e você vai convidar essa pessoa para fazer uma viagem com você de 1 mês, quem seria essa pessoa e onde você levaria ela? Bom, se eu só tenho uma pessoa para convidar, eu acho que eu levaria minha mãe, porque ela merece, ela me educou, passou por vários problemas e teve, sabe, discernimento na hora de ter que ter, foi dura na hora que tinha que ser e me ajudou a ser hoje aquilo que eu sou. Se eu tenho hoje o que eu tenho, fatalmente é porque ela foi bem dura em alguns momentos e não deixou que eu fosse mole em outros momentos. Então, assim, me desafiou, me colocou para cima quando tinha que colocar. Então, acho que ela merece. É minha entrega de volta de alguma forma. E onde você levaria ela? Acho que eu levaria ela para conhecer a Europa. Ela é meio vislumbrada com as coisas, então tipo, se ela visse as coisas bem antigas, acho que ela ia ficar bem feliz. Porque se eu levar para os Estados Unidos, ela ia me falir, então não é melhor não levar para os Estados Unidos, não. Não, mas a viagem é paga pelo toque, fica tranquilo, você não vai gastar nada. Porra, mas acho que eu levaria ela para lá, sim, porque acho que é a forma dela ver alguma coisa que não seja as coisas chatas que ela tem visto hoje em dia, entendeu? Então acho que lá ela teria uma coisa completamente diferente do que ela está acostumada e, enfim, acho que ela ficaria feliz. Seria bom para ela. Legal. E qual é o hábito saudável que você tem, que você mais se orgulha? O hábito saudável que eu tenho, que eu mais me orgulho, é difícil, porque com a correria do dia a dia, mas eu gosto de pegar um dia para poder levar meu cachorro na praia de manhã cedo, acordar tipo 4h50, 5 horas, levar ele para a praia, curtir a praia com eles até umas 7h30, que é o horário bem de senhor idoso, sabe, que eu sou, e sabe, aproveitar, ver o sol nascer e dar um mergulho gostoso, ver que ele tá feliz, que ele tá curtindo. Porque para mim, acho que entregar felicidade para quem a gente ama me faz muito feliz. Então, para mim, isso poderia também entrar como sistema de saúde, sabe? Me faz muito bem para minha saúde, saber que eu tô entregando para alguém que eu amo, sabe, a possibilidade dele estar feliz. Léo, foi incrível o papo. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente vão gostar bastante. Se você já é um praticante, já conhece o CrossFit, você vai adorar essas informações técnicas. As pessoas saíram daqui muito mais tranquilas, isso que importa, né? Com certeza, com certeza. E também, se você não conhece o CrossFit, acho que ficou bem satisfeito também, né, Edna? Se você é pessoa que fala mal, para de nocebar as pessoas, por favor. Se você chegou aqui, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, para a gente parar de desincentivar a atividade física nas pessoas e, ao contrário, incentivar. É verdade, e dê valor às pessoas que estão realmente se esforçando para que você tenha um atendimento de qualidade. Léo, muito obrigada.
acredito que as pessoas que estão sedentas por essa informação, onde é que a gente te acha, tá? Rede social, espaço físico? Então, eu hoje sou o head coach da Bodytech do Shopping Leblon, então vocês conseguem me achar lá basicamente o tempo todo, que eu tô lá ou dando personal ou dando aula. Na rede social vocês conseguem me achar no Instagram, o @leomda. Hoje eu também sou host de um podcast também, assim como vocês, que assim, a gente tentou debater sobre saúde também, mas de uma forma diferente desse papo gostoso que a gente teve, assim, bem descontraído, de boa. A gente tende a ser mais, alguma forma mais técnica, mas assim, só de técnica, mas também eu tomo alguns esporros vez por outra que não posso falar tanto técnica assim. Mas vocês me acham nesses lugares. É um prazer imenso falar com vocês. Foi gostoso demais, adorei. Passou bom, rápido, foi 1 hora. Olha, qual é o nome do podcast? Gostoso. Qual é o nome do podcast, Léo? Chama Podrest. E vocês querem atrair praticantes de CrossFit ou... O início nosso foi basicamente sobre CrossFit, mas é sobre treinamento completo, na verdade. A gente vai receber, na próxima vez, a gente vai receber alguma coisa que fale sobre finanças para o profissional de educação física, né? Que acho que é um gap que a gente tem que é bizarro, assim, um profissional de hoje de sucesso ganha um valor relativamente ok, sobra dinheiro e ele não tem noção basicamente do que fazer com esse dinheiro. Então, assim, vai ser um pouco disso. É esse mundo, mas voltado 70% para a área do CrossFit, sim. Bacana. Então, galera que tá ouvindo a gente, Podrest, Podrest oficial, o arroba deles no Instagram. Segue lá e, por favor, tudo aquilo que eu falei lá no começo, faz também no podcast deles, né, Edma? O que eu ia falar? Seguir, compartilhar, isso aí. Compartilha, todas as plataformas, marca, envia pro amigo, mas para quem que a gente vai enviar esse podcast? A gente vai enviar esse podcast para quem já ouviu falar a palavra CrossFit, Rafa. Boa. Se você conhece alguém que já conhece essa palavra, você encaminha esse episódio. É isso. Obrigada para quem chegou até aqui. Daqui a 15 dias a gente se vê no podcast e daqui a uma semana na nossa newsletter estará chegando no seu melhor e-mail. É isso, galera. Beijo e até mais.